Bem-vindos ao canal da Main Deck. Eu sou o Judeu e hoje a gente vai falar sobre o Rescue Ace. O Rescue Ace é um dos decks novos da coleção Amazing Defenders, que é baseado num tema de bombeiro, máquina, que é um pouquinho bizarro, mas é um deck super curioso, tanto como a mecânica dele funciona, tanto quanto a jogabilidade dele, tanto quanto as artes são até que curiosas. E eu acho que a parte mais curiosa desse deck, honestamente, é o nome em alemão. Rescue Ace. Mano, na moral, quem da Konami deixou isso aí passar? E eu queria falar um pouquinho sobre esse deck hoje. É um deck bem curioso, um deck bem diferente do padrão, os efeitos que eles ativam são bem diferentes do que a gente está acostumado. Então, como opção de deck for fun, esse deck aqui é simplesmente bala, cara. Pra torneio forfanzinho, pra você jogar com seu amigo, esse é um deck perfeito. Não vou falar que esse vai ser o deck mais sensacional que você vê na história, que você vai conseguir levar ele, ganhar de todos os Tilemate, todos os sprites da vida, mas olha, como New for Fun, esse deck aqui é super divertido, é bem maluco como ele joga, e é super interessante porque tem alguns efeitos aqui que você olha e fala, meu Deus do céu, isso é completamente absurdo. O deck é inteiro focado nesses monstros que podem ser ou Machine Fogo ou Warrior Fogo, né? E cada um tem um efeito diferente, cada um funciona de uma forma diferente. Alguns têm algumas coisas em comum que vocês vão ver. Além do deck ter aqui 3 spells, que as 3 são bem legais, e 2 traps, que honestamente as 2 traps são muito boas, e tudo nesse deck é muito facilmente acessível, né? Vamos começar aqui com o monstro principal do deck, que é o As Resgate Hidrante. Essa aqui é de longe a carta mais importante do deck, tanto que eu vou mostrar pra vocês no deck, a gente vai estar usando muito jeito de chegar nele, porque essa carta é realmente a alma inteira do deck. O efeito dele é muito legal. Enquanto você controla o monstro As Resgate, que não seja só ele mesmo, né? Os monstros do oponente não podem escolher esse card como como alvo de ataque, e além disso, o seu oponente não pode escolher esse card como alvo de efeito de card, né? O que não é tão relevante assim, mas é um efeito legal, né? Vai ser difícil sair da mesa, não vai poder ser algo quando controla outras coisas, que é bem legal. Mas o efeito realmente bem legal dele é o seguinte: você só pode usar cada um dos seguintes efeitos do hidrante uma vez por turno. Você pode ativar uma magia rápida ou um card de armadilha que foi baixado por um efeito de um As Resgate seu no turno que ela foi baixada. E tem jeito de você setar com seus próprios efeitos de bicho, né? As suas cartas principais, né? Suas spell e traps, que é onde esse efeito vai aparecer, bem legal, né? E o efeito principal dele, que acho que é a parte realmente mais importante, durante essa fase principal você pode adicionar um monstro As Resgate do deck pra mão, exceto outra cópia dele, né? Então no buscador genérico do deck, ele vai deixar você ativar essas cartas setadas no turno que elas estão setadas e vai deixar você buscar qualquer monstro deck pra mão, o que é bem legal, né? Então vamos falar aqui dos monstros. O primeiro deles, que eu acho que é um dos mais importantes, é o As Resgate Jato de Ar, que é um guerreiro nível 4. A gente vai perceber aqui que basicamente vão ter dois tipos de bicho, né? Vão ter os guerreiros, que são os nível 4, e os máquinas, que são todo o resto, né? Então o primeiro nível 4, ele tem o efeito de quando ele é invocado por invocação normal ou especial, você pode buscar uma magia As Resgate do deck pra mão. O que é um efeito bem interessante, porque as magias, como a gente vai ver daqui a pouquinho, são realmente sensacionais. E quando o seu oponente tem um efeito de bicho no campo, é um efeito que todos eles vão compartilhar, né? Os nível 4 vão compartilhar esse efeito todos, né? Ele vai deixar você tributar ele com a face pra cima ou da mão e dar Special Summon de um As Resgate da mão. Então, basicamente, se você tá na mesa, você vai poder tributar ele, trazer o bicho da mão, ou se ele tá na mão, você vai poder fazer isso, que vai te ajudar a gerar uma vantagemzinha no turno do oponente, quando o oponente estiver começando, ou quando você estiver começando a colocar ele na mesa de alguma forma. O que é feito bem ok, não é a parte mais importante dele, ele é o mais legal deles, porque ele busca uma magia, né? As magias são realmente a parte boa do deck. O próximo monstro aqui é o As Resgate Impulse, que essa é a carta principal que a gente vai usar no turno do oponente, tá? Durante a fase principal, você pode selecionar o monstro de efeito que o oponente controla, com maior ataque, e nenhum deles pode tiver efeito daquele bicho. Esse efeito não é tão bom assim, vai ter situações que vai aparecer, mas não é um efeito que aparece muito, é bem raro isso aparecer, mesmo parecendo efeito ok, é bem mais ou menos. A parte legal desse efeito aqui é o seguinte: quando o seu oponente tiver um efeito de monstro do campo, você pode oferecer esse card como tributo da mão ou com a face pra cima, e invocar um As Resgate do deck, que seja máquina, né? Então você pode trazer os monstrões aqui, que tem efeitos bem interessantes, né? Então, o próximo bicho aqui é o As Resgate Monitor. Se esse card é invocado por invocação normal ou especial, você pode adicionar uma armadilha a As Resgate, né? Então ele vai lembrar um pouquinho aqui o Jato de Ar, em vez de buscar uma spell, vai buscar uma das armadilhas, né? E também, quando o seu oponente tiver feito de bicho no campo, você pode oferecer esse card como tributo e escolha um As Resgate do Grave e da invocação dele, né? Então cada um deles vai invocar de um lugar diferente. O Impulse vai invocar do deck, o Monitor vai invocar do Grave e o Jato de Ar vai invocar da mão, o que são 3 efeitos legais, né? Então vamos ver os monstros que eles conseguem invocar, né? O primeiro deles é o Turbulência. Cara, o Turbulência é um card incrível. Essa é talvez, depois do Hidrante, a melhor carta do deck. O efeito dele é sensacional. Pra ele entrar, você pode banir 2 cards As Resgate do cemitério, daí special da mão.
o que é muito legal. E daí tem o próximo efeito, que, meu Deus do céu, esse efeito, quando resolve, meu amigo, você ganha o jogo basicamente na hora. Durante sua fase principal, você pode baixar até 4 magias rápidas ou armadilhas normais a você gasta com nome diferente diretamente do deck. Então você desce isso aí e você pode setar 1, 2, 3, 4 cartas diferentes, o que é muito, muito legal mesmo. Muito legal, porque essas 4 cartas aqui são bem interessantes, né? E lembra do efeito hidrante, que a gente vai poder ativar as cartas assim que setar, o que é bem legal, né? Então a gente vai poder setar 4 cartas, vai poder ativar uma delas já no próprio turno, e vai poder, por exemplo, deixar a step de interação pro turno do oponente, que eu já vou chegar nelas, né? E também todo efeito, se um ou mais cards que você controla deixam o campo por efeito do oponente, você pode escolher um card no campo e destruir, né? Então ele serve como um tipo de interação. Então, um exemplo que eu consigo dar aqui de como usar essa carta como interação é, digamos que seu oponente dá normal summon de um monstro que tem um efeito que destrua uma carta sua, né? Você pode dar chain do efeito do Impulse pra trazer o Turbulência do deck. Aí na resolução o Turbulência vai poder destruir uma carta do oponente, o que é bem legal, né? Aí o próximo monstro é o Assasgat Motor de Fogo, que ele entra na mão se você invocar um Assasgat monstro, né? Então se você invoca um Assasgat invocação normal Special, você pode dar Special desse card da mão. E se um ou mais monstros forem invocados no campo do oponente, você pode dar Special Summon de um monstro Assasgat nível 4 da sua mão, deck ou cemitério. O que é um efeito okzinho, eu acho que a principal parte dele, pelo menos a que eu mais usei, foi a de dar Special Summon, né, um Extender, mas esse efeito aqui pode aparecer, ajudar a trazer, por exemplo, o hidrante do deck quando você precisa, o que é bem legal. E o último bicho é o Assasgat Afrontador de Fogo. Ele tem um efeito bem interessante, ele tem um efeito parecido com o desse aqui, né, do motor, que quando você invoca um bicho, você pode invocar ele da mão, só que o efeito dele é que se um ou mais cards forem adicionados à mão do oponente, exceto comprando eles, então pode ser do grave pra mão, do deck pra mão, do campo pra mão, você pode comprar 2 cards e descartar uma. O que é um efeito que vai te ajudar a acelerar. Inclusive, eu quero deixar claro que tem uma enginezinha aí, que eu vi uma galera usando, que é um negócio bem engraçado, que é 3 do Rescue Ace Impulse e 1 do Afrontador de Motor no Tiro da Mente. Porque caso o oponente tenha o efeito de buscar uma carta, por exemplo, sei lá, um Sprite Blue, você pode dar Chain do Impulse, trazer o afrontador do deck, comprar 2 cartas, descartar um Tiro Element e sair fazendo jogado, que é bem maluco, né? Mas a gente não vai estar falando disso hoje, a gente fala só do Rescue Ace em si, tá? Então, as spells do deck, vamos começar falando da Field Spell. A Field Spell é bem legal, ela tem 3 efeitos, e os 3 efeitos são bonzinhos. Não vou falar que esse card é sensacional, ele poderia ser melhorzinho. Se ele, quando ativasse, buscasse um Rescue Ace, seria um card incrível. Infelizmente, ele não faz isso. O efeito dele é: enquanto seu oponente controla um monstro, todos os seus Rescue Ace que controlam ganham 500 de ataque e defesa. Vão deixar seus bichos que já são grandes, né? Isso aqui tem 3.000, 2.500, 2.200, um pouquinho maiores, o que é bem legal, né? E durante sua fase principal, você pode invocar por invocação normal um Rescue Ace em adição à sua invocação normal do turno, né? O que é uma coisa que funciona bastante, né? Principalmente por conta dos combos dos decks. Então, o combo básico do deck é você dar normal summon do jato, pegar o QG, aí usar o efeito QG para dar normal summon do hidrante pegar o turbulência se está jogando, né? Uma vez por turno, você pode escolher 4 seus cards as resgate que estiverem banidos ou no cemitério, embaralhe-os no deck e depois compre um card, né? Então, depois de você usar todos esses recursos, você vai poder embaralhar, dar um draw, te ajuda a ter um grindzinho bem legal, o que é bem interessante, cara. O campo é uma carta muito importante pro deck, porque ele te permite ter esse grind. Então, vamos aqui para as cartas que a gente vai setar com o Turbulência, né? Como vocês podem ver aqui pelo nome delas, nenhuma delas tem o nome Assasgat, mas essas 4 cartas têm o efeito que esse card é sempre considerado como um card Assasgat, então você sempre vai poder setar elas com Turbulência, né? A primeira é Alertar. Alertar tem um efeito muito legal, adicione um Assasgat do seu cemitério à sua mão, ou se você controla o hidrante, você pode adicionar um monstro do seu deck no lugar. Então todas elas vão ter um efeito, e se você controla o hidrante, o efeito vai fazer mais coisa. Então essa aqui te deixa pegar um card do grave, mas se você controla o hidrante, você pode pegar um do deck no lugar, então um buscador basicamente muito bom pro deck. A Resgatar te permite dar alvo num Resgate do grave e dar Special Summon, só que se você controla um hidrante, você pode escolher um monstro do grave do oponente qualquer. Então, se o oponente tem qualquer bicho no grave, por exemplo, tá dando efeito de uma Reino Heart pra renascer, você pode pegar a Reino Heart dele pra não renascer e não ganhar aquele efeito, que é bem interessante, né? Aí as traps aqui, que são as 3 muito boas, as 2 muito boas, quer dizer, né? A Conter deixa você escolher as traps aqui, que são muito interessantes, pra você ativar elas, você precisa controlar um Assasgat, o que é uma parte um pouquinho mais ou menos, né? Escolha um monstro de efeito que o oponente controla, nesse turno, aquele bicho não pode atacar e seu efeito é negado. O que é bem interessante, né? É uma impermanência aí com um boost a mais. Aí, se você controla um hidrante, na resolução desse efeito, aquele monstro não pode ser usado como material para fazer fusão, Synchro, Triple Z ou Link. Então você pode, por exemplo,
negar um sprint do oponente. O oponente faz um sprite sprint, você nega com isso aí, e o oponente vai poder usar ele para fazer um gigante aqui. O que é uma interação bem legal, né? E a última carta aqui é Extinguir. O efeito dela é um pop, né? Então você pode escolher se você controla as resgates, pode escolher um monstro que o oponente controla, destrua, e depois, se você tem um hidrante na mesa, o bicho destruído não vai poder ativar efeito, e nenhum bicho com o nome original vai poder ativar efeito pelo resto do turno, né? O que é bem legal. Porque, por exemplo, você vai poder destruir uma carta de Tear Element do oponente, o oponente não vai poder trigar a carta dele, ou você vai poder destruir outras cartas do oponente, que podem ter efeitos no Graves, e não vai poder ativar mais nada disso, né? O que é bem interessante. Então, deixa eu mostrar aqui o deck profile pra vocês desse deck aqui, começando, obviamente, com 3 do Hidrante, que é a carta principal do deck, a carta que a gente mais quer ver ele basicamente toda a mão, por isso tem que usar 3, né? Um Turbulência, um Motor de Fogo, um Afrontador de Fogo, e um do Monitor, né? Essas cartas não são tão importantes assim, então não precisa usar 3 delas. Esse deck consegue acessá-las quando elas quiser, tanto pelo Hidrante quanto pela Alertar, né? Então é bem tranquilo de chegar nelas quando você precisa, mas abrir com múltiplas delas é muito ruim. Abrir com elas normalmente não é muito bom, você quer buscá-las na maioria das vezes, né? 2 do Jato de Ar, pra gente poder buscar nossas spells. 2 do Impulse, que ele é legalzinho, mas não é tão bom assim. Esse deck tem um problema de consistência, né? Porque os bichos do Rescue Ace, querendo ou não, eles acabam brincando muito na mão. Então a gente quer minimizar as cartas que não são tão boas assim, pra gente tentar abrir com cards melhores de consistência, né? É 3 do... Meu Deus do céu. Bugiganga, Nagakami. O efeito dele é bem interessante. Você pode oferecer como tributo um monstro máquina cujo ataque e defesa seja igual a... cujo ataque e defesa seja igual, né? Que, por exemplo, é ele, né? Ele é um bicho máquina que o ataque e defesa é igual. E invoque por invocação especial um monstro máquina cujo ataque seja igual à própria defesa, com um nível menor do que o bicho oferecido. Então você pode dar normal summon disso aqui, tributar ele pra trazer o hidrante do deck. O que a gente quer chegar, porque o hidrante é a carta principal, né? E também tem outro efeito que pode aparecer, mas você pode banir esse card do seu cemitério e adicione à sua mão um dos seus monstros máquina banido com a face pra baixo, cujo ataque e defesa seja igual. O que pode aparecer com algumas engines usando Small World, né? Tem uns decks que estão usando Small World porque você pode, por exemplo, sair banindo suas cartas pra você poder buscá-las depois com o Bugiganga, o que é bem interessante, né? De Hand Trap, são 3 Ash, 2 Veiler, né, de bicho, uma One for All pra gente poder chegar mais uma vez no hidrante, 3 do mapa de Piri Reis, pra quem não sabe o que essa carta faz, no começo da fase principal você pode buscar um bicho do seu deck que tem 0 de ataque pra mão, mas aí você perde metade da sua vida, né? Você pode buscar basicamente o hidrante. Essa que é a ideia. A gente quer maximizar o jeito de buscar o hidrante, porque essa é a carta principal do deck. 3 Prosperity, porque, né, consistência, um Reinforcement of the Army pra poder buscar aqui os bichos nível 4, né, tanto o Monitor, quanto o Impulse, quanto o Jato de Ar, um Terraform pra buscar o campo, 2 da Alertar, uma Khaled by the Grave, 2 da Resgatar, um do QG, 2 Conter, 2 Extinguir e 2 Impermanence, para ter um pouquinho mais de Hand Trap, né? Então dá pra ver que esse deck consegue usar um número ok de Hand Trap, né, que a gente tá usando 7 Hand Traps, que pra um deck rogue geralmente é um número bem ok, né? Lembrando que sempre, como eu falo aqui nesses vídeos, né, você pode adaptar o número... você pode adaptar as Hand Traps que você tá usando. Então, se na sua local tem muito de um deck específico, você pode usar Hand Traps que altera esse deck específico e não precisar, por exemplo, a Ashe, a Veiler e a Impermanence, né? Agora, pro esta deck, a gente tá usando uma IP, que acho que é o link principal que a gente vai fazer, porque ele é o link que deixa você tirar bichos da mesa, e você tirar bicho da mesa te deixa invocar o Turbulência, né, e te dá interação. Uma Apollousa, um Access Code, uma Rita, uma Selene, uma Underworld the Goddess, um Almirage, um Linkuriboh, um Anima, uma Barone e um Ômega. Eu tô usando isso aqui porque dá pra fazer com a Ashe, né? Você pode dar Normal Summon, tipo, tem um bicho nível 7, que é esse aqui. Você pode dar Normal Summon da Ashe e fazer a Barone caso você esteja necessidade. Não é a coisa mais comum da história, não precisa dessa carta pra jogar, mas honestamente não usa direito esse deck nesse deck. As coisas que você vai usar são a IP, o Access Code, Unicórnio, os Nightmare, mas fora isso não vai usar muito não. Um Ômega, pelo mesmo motivo, né? Você pode dar normal summon disso aqui, por exemplo, descer uma Veiler e fazer o Ômega. Unicórnio, Fênix, Nightmare Cerberus e o Barricade Blocker. O Barricade tem uma aplicação dupla, ele pode te livrar de cards que você não quer na sua mão, pra você, por exemplo, poder embaralhar com o campo, ou porque são melhores no grave, porque você pode renascer ele com a Resgatar, mas também, caso seu campo vá embora, é um jeito de você recuperar o campo, né? O que é bem interessante. Então, vamos aqui pros replays, mostrando o deck funciona na prática, né? Pra gente ter uma noção de como esse deck funciona. Então, esse primeiro replay eu vou estar começando. A minha mão tem o Jato de Ar, a Resgatar, a Ashe, o As Resgate Afrontador do Fogo e também o Piri Reis Map, né? A gente vai começar dando aqui o Piri Reis pra pegar o hidrante. Normal Summon do Jato, o Jato vai deixar... E Special Summon do Afrontador, né? Porque a gente deu Normal Summon de um bicho. O Jato vai deixar a gente pegar o QG. E ativando o QG a gente vai ganhar um Normal Summon extra, né? Então a gente vai poder dar Normal Summon aqui do hidrante.
o hidrante vai poder pegar a carta principal do deck, que é o Turbulência aqui. A gente vai usar os nossos dois monstros pra fazer uma IP Mascarena, deixando o hidrante na mesa, porque o efeito que a gente ganha com ele na mesa é muito melhor, né? Vamos banir os dois pra descer o Turbulência. E efeito Turbulência, agora a gente seta 4 cartas aqui no deck, né? O que, pô, do nada setou 4 é incrível, cara, é incrível. É realmente incrível essa parte do efeito dele. A gente vai ativar uma delas pra buscar o impulso do deck, pra servir de ajuda no turno do oponente. Vamos setar e resgatar aqui pra caso precise. E vamos passar pro oponente, que vai começar ativando aqui uma... Emergência Cybernética, eu vou ativar a Ashe. Ele vai ativar um Crow e tinha Ashe, não entendi isso direito. Não ativem Crow na Ashe e tinha Ashe, tá? Isso não faz sentido. Aí, ele vai descer um Nester descartando o Cyber Dragon. Vai dar efeito, eu vou negar com a Counter, né? E pra eu não tomar alguma coisa no susto, uma fusão no susto, né? Eu vou dar efeito da IP pra fazer o unicórnio, dar efeito do unicórnio pra embaralhar, e aqui ele vai desistir, porque ele sabe que não vai ter como jogar pra cima de ainda mais um monte de carta setada, um unicórnio e uma volta que vai ser muito boa minha, né? Então vamos aqui pro próximo replay. Esse aqui, se eu não me engano, com o deck um pouquinho melhorzinho do que o Cyber Dragon, né? A gente vai começar com Prosperity aqui pra 6. Ele vai dar Ashe, e esse Prosperity foi meio que o bait que a gente queria. A gente vai dar Normal Summon aqui do Bugiganga. A gente vai poder tributar pra trazer o Hidrante. Hidrante vai... a gente vai poder dar Special aqui do Afrontador de novo, né? Porque a gente deu Special no Hidrante. Hidrante vai poder ativar o efeito dele agora. A gente vai buscar aqui um dos bichos grandes, né? A gente vai buscar o Turbulência. A gente vai usar os dois pra fazer uma IP. Vai descer o Turbulência banindo 2. E vai dar efeito aqui do bicho aqui, do motor, pra dar Special Summon. E o Turbulência aqui vai poder setar mais 4 cartas. O que toda vez que esse efeito resolve, cara, eu entro em choque, porque, meu Deus do céu, é um plus absurdo que você dá, né? Você simplesmente seta 4 cartas de graça do deck, cara, é bizarro isso. A gente vai passar aqui pro oponente, ele vai começar dando uma Impermanence na IP, o que é uma boa interação, ele vai descer aqui o Beaver. Eu vou ativar o efeito do Impulse pra trazer o Hidrante, pra a gente poder ganhar os efeitos extras das nossas cartas, né? Então você vai trazer o Angler aqui, descer o Blue. O Blue vai ativar e eu vou poder dar efeito do motor pra dar Special Summon do jato de ar do deck, né? E vai pegar o Jet pra mão. Eu vou dar efeito do meu bicho pra pegar o QG pra mão pra volta, né? Garantir um follow-upzinho. E aqui ele vai descer o Sprint, eu vou fazer aquela interação que eu falei, né? Eu vou dar a Counter no Sprint. O Sprint não vai poder ser usado como matéria e eu também vou negar o efeito dele, né? Então ele não vai conseguir fazer o Gigante aqui. Ele vai descer o Jet, pegar a Cross. Vai fazer aqui o Gigante aqui. E efeito do Gigante que eu posso só destruir com a Extinguir, basicamente acabando o combo dele, né? Ele vai dar talents pra comprar carta, vai pro Battle Phase, vai perceber que não pode bater pelo efeito do meu Negate, e vai desistir aqui. Então isso aqui mostra que quando esse deck joga, ele consegue até competir com os decks que são bons, né? O Sprite que abriu com mão muito boa, abriu de Nimble Beaver, abriu de Talents, de Impermanence, de Blue, abriu com mão realmente muito forte, mas a gente conseguiu parar ele com as cartas realmente do deck, né? O que é bem legal e bem interessante de ver. E o último replay do deck é esse aqui. A gente abriu com o Hidrante, abrimos com Turbulência, abrimos com Impulse, é One for One e Khaled. Então a gente vai começar aqui, vamos dar o One for One pra descartar o Turbulência, pra descer outro Turbulência, né? A gente vai dar efeito dele agora pra pegar o Jato. A gente vai descer o Jato pra pegar o campo. A gente vai ativar o campo aqui pra dar Normal Summon do Impulse. Só pra gente poder fazer a IP e deixar isso aqui na mesa, né? Então a gente vai banir os dois do Grave pra descer aqui o Turbulência. Aí o Turbulência efeito vai poder setar aqui 45 cartas do deck mais uma vez, né? O que toda vez que isso acontece eu rio um pouquinho. Ele vai ativar aqui Alertar. Eu vou ativar aqui Alertar, né? Buscar um Impulse pra volta. E a parte legal desse combo aqui é que a gente já tem 4 cartas no Grave e banidas. Então a gente vai poder dar efeito do campo aqui pra embaralhar as 4 e comprar uma carta, né? O que é bem legal. Então aqui a gente vai setar a Khaled. E o meu oponente vai começar a jogar, vai setar uma carta, vai dar Normal Summon da Maiden, do Blue Eyes, vai dar o Dragon Shine, mandar o Blue Eyes e mais uma carta pro Grave, dar efeito da Pedrinha, a gente vai dar Khaled, vai dar efeito da nossa carta aqui pra dar Special Summon do Blue Eyes. Ele vai ativar a trap dele pra setar uma do deck, o que nesse ponto não faz muita coisa, porque a gente pode simplesmente setar mais um monte de carta pelo efeito do nosso meninão aqui, né? Dar Normal Summon de um bicho, fazer um Access Code Talker. O Access Code vai ganhar ataque, a gente vai destruir a trap, que vai fazer a Maiden morrer pelo efeito da própria trap, né? E aqui a gente vai virar tudo pra ataque, bater e conseguir dar um ATK também bem bonitinho, mostrando o poder desse deck, né? Obviamente, eu não vou vir aqui e falar que esse é o melhor deck da história, que esse deck vai ganhar todas, mas como vocês puderam ver, esse deck consegue competir com os decks que são até ok, né? A gente jogou contra um Cyber Dragon, que é um deck bem decente, contra um Blue Eyes, que não é um deck tão bom assim, mas a nível for foi um deck bem ok, e a gente conseguiu até ganhar um game contra o Sprite, né? Que é um dos melhores decks do formato. Então, eu acho que é um deck que o pessoal não tá prestando muita atenção, mas como opção Rogue /for Fun, é simplesmente sensacional.
Mas se você quiser outras duas opções de decks legais que vocês podem descobrir como funcionam, se vocês quiserem ver como o deck funciona na prática, aprender dois decks diferentes, tem dois vídeos aí na tela que também fazem parte do lançamento desse canal aqui da Main Deck. O canal lançou hoje com esses 3 vídeos espetaculares que espero que vocês tenham gostado. Eu quero saber a opinião de vocês no comentário. Não esqueça de se inscrever nesse canal porque a gente vai trazer vídeos semanalmente pra vocês, focado em deck, focado em tudo que tem pra trazer desse mundo Yu-Gi-Oh, né? Tem muita coisa pra falar sobre. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, deixa aquele like, fortalece demais, se inscreve no canal, manda pros seus amigos se você gosta de mim, de Judeu Yu-Gi-Oh, ou se você gosta da Main Deck da loja, uma loja realmente incrível, e mostra esse projeto que a gente tá trabalhando realmente muito pra trazer isso pra vocês. Então é isso, obrigado pelo que achou como sempre, valeu, falou, e é nóis, tchau!